Obrigado, Sr. Falquer. Por Patrícia Polaco. Obrigado, Sr. Falquer. Por Patrícia Polaco. Para Jorge Felquer, o verdadeiro Sr. Falquer. Você será para sempre meu herói. O avô segurou o pote de mel para que toda a família pudesse ver, depois mergulhou uma concha nele e regou o mel na capa de um pequeno livro. A garotinha tinha acabado de fazer 5 anos. Pervante-se, pequenino, e qual? Eu fiz isso pela sua mãe, seus tios, seu irmão mais velho e agora você. Então ele entregou o livro para ela. Provar. Ela mergulhou o dedo no mel e colocou na boca. Qual é esse gosto? A avó perguntou. A garotinha respondeu doce. Então toda a família disse com uma só voz. Sim, e o conhecimento também, mas o conhecimento é como a abelha que fez aquele doce mel, você tem que persegui-lo pelas páginas de um livro. A garotinha sabia que a promessa de ler era por último dela. Logo ela ia aprender a ler. Trisha, a garotinha mais pequena da família, cresceu amando livros. A mãe professora dela lia para ela todas as noites. Seu irmão ruivo trouxe seus livros para a casa da escola e os compartilhou. E sempre que ela visitava a fazenda da família, seu avô ou avó lia para ela perto da lareira de pedra. Quando ela fez 5 anos e foi para o jardim de infância, acima de tudo ela esperava ler. Todos os dias ela via as crianças da primeira série do outro lado do corredor lendo, e antes que o ano acabasse, algumas das crianças de sua própria classe começaram a ler. Não Trisha. Ainda assim, ela adorava estar na escola porque podia desenhar. As outras crianças se aglomeravam em torno dela e a observavam fazer sua mágica com os lápis de cera. Na primeira série, você aprenderá a ler, disse o irmão dela. Na primeira série, Trisha sentou-se em um círculo com as outras crianças. Eles estavam todos segurando Nosso Bairro, seu primeiro leitor, sondo letras e palavras. Eles disseram, bebê ou Y, garoto, e Lu. Lu, oca, olha. O professor sorriu para eles quando eles juntaram todos os sons e acertaram uma palavra. Mas quando Trisha olhou para uma página, tudo o que ela viu foram formas balançando, e quando ela tentou soar palavras, as outras crianças riram dela. Trisha, o que você está olhando nesse livro? Eles diriam. Estou lendo. Ela diria de volta para eles. Mas o professor dela passaria para a próxima pessoa. Sempre que era sua vez de ler, seu professor tinha que ajudá-la com cada palavra. E enquanto as outras crianças se mudaram para o segundo leitor e o terceiro leitor, ela ficou sozinha em Nosso Bairro. Trisha começou a se sentir diferente. Ela começou a se sentir burra. Quanto mais difíceis as palavras ficavam para a garotinha, mais e mais tempo ela passava desenhando, como ela adorava desenhar, ou apenas sentada e sonhando. Ou quando ela pôde fazer caminhadas com a avó. Um dia de verão, ela e sua avó estavam andando juntas na pequena floresta atrás de sua fazenda. Era o crepúsculo. O ar era doce e quente. Os aragueiras estavam saindo das gramíneas. Enquanto eles caminhavam, Trisha disse, vovó, você acha que eu sou diferente? Claro, respondeu a avó dela. Ser diferente é o milagre da vida. Você vê todas aquelas pequenas aves? Cada um é diferente. Você acha que eu sou esperto? Trisha não se sentiu esperta. A avó dela a abraçou. Você é a coisinha mais inteligente e rápida e querida de todas. Naquele momento, a garotinha se sentiu segura nos braços de sua avó. A leitura não importava tanto. A avó de Trisha costumava dizer que as estrelas eram buracos no céu. Eles eram a luz do céu vindo do outro lado. E ela costumava dizer que um dia estaria do outro lado, de onde vem a luz. Uma noite, eles se deitaram na grama juntos e contaram as luzes do céu. Você sabe, disse a avó dela, todos nós vamos lá algum dia. Segure-se na grama, você vai levantar do chão, e lá estará você. Eles riram, e ambos se agarraram à grama. Mas não demorou muito depois daquela noite que sua avó deve ter soltado a grama, porque ela foi para onde as luzes estavam, do outro lado. E não muito tempo depois disso, o avô de Trisha também deixou a grama. A escola parecia cada vez mais difícil agora. A leitura foi simplesmente uma tortura. Quando Suilin leu sua página, ou Tommy Bob leu sua página, eles leram tão facilmente que Trisha observava o topo de suas cabeças para ver se algo estava acontecendo com suas cabeças que não estava acontecendo com as dela. E os números foram a coisa mais difícil de ler. Ela nunca acrescentou nada certo.
Alinhe os números antes de adicioná-los, diria o professor. Mas quando Trisha tentou, os números pareciam uma pilha de blocos instalados e prontos para cair. Ela só sabia que era burra. Então um dia, sua mãe anunciou que tinha conseguido um emprego de professora na Califórnia, um longo caminho da fazenda da família em Michigan. Mesmo que a avó e o avô dela tivessem ido embora, a garotinha não queria se mudar. Talvez, no entanto, os professores e as crianças de sua nova escola não soubessem o quão burra ela era. Ela, sua mãe e seu irmão se mudaram pelo país em um Plymouth de 2 tons de 1949. Demorou 5 dias. Mas na nova escola era a mesma coisa. Quando ela tentou ler, ela tropeçou em palavras, o KK gato RRRR correu. Ela estava lendo como um bebê na 3ª série. E quando seu professor leu junto com eles e chamou Trisha para uma resposta, ela sempre deu a resposta errada. Ei, idiota, um garoto chamou para ela no parquinho, porque você é tão burro. Outras crianças ficaram perto dele e riram. Trisha podia sentir as lágrimas queimando em seus olhos. Como ela deseja voltar para a fazenda de seus avós em Michigan. Agora Trisha queria ir para a escola e menos. Estou com dor de garganta, ela dizia à mãe. Ou estou com dor de estômago. Ela sonhava cada vez mais, e desenhava cada vez mais. E odiava a escola. Então, quando Trisha começou a 5ª série, a escola estava toda agitada. Havia um novo professor. Ele era alto e elegante. Todo mundo adorava seu casaco listrado e calças cinza lisas. Ele usava as roupas mais legais. Todos os animais de estimação habituais do professor se reuniram em torno dele. Steve Joe, Alice Marie, Davi Michael Lee. Mas desde o início, não parecia importar para o Sr. Falker quais crianças eram as mais fofas, ou mais inteligente, ou o melhor em qualquer coisa. O Sr. Falker ficava atrás de Trisha sempre que ela estava desenhando e sussurrava. Isso é brilhante, absolutamente brilhante. Você sabe o quão talentoso você é. Quando ele disse isso, até mesmo as crianças que a excitavam se viravam em seus assentos e olhavam para seus desenhos. Mas eles ainda riam sempre que ela deu uma resposta errada. Então um dia ela teve que se levantar e ler o que ela odiava. Ela estava tropeçando em uma página na web de Charlotte e a página estava ficando toda confusa, quando as crianças começaram a rir em voz alta. O Sr. Falker, de jaqueta xadrez e gravata borboleta, disse: "Pare. Todos vocês são tão perfeitos que podem olhar para outra pessoa e encontrar falhas nela?" Esse foi o último dia em que alguém riu em voz alta. Ou fez sarro dela. Todos, exceto Eric. Ele se sentou atrás de Trisha por 2 anos inteiros, mas parecia quase odiá-la. Trisha não sabia por quê. Ele esperou na porta da sala de aula por ela e puxou o cabelo dela. Ele esperou por ela no parquinho, se inclinou no rosto dela e chamou de sapo. Trisha estava com medo de virar qualquer esquina, por medo de que Eric estivesse lá. Ela se sentiu completamente sozinha. A única vez que ela estava realmente feliz foi quando estava perto do Sr. Falker. Ele a deixou apagar os quadros negros. Apenas os melhores alunos têm que fazer isso. Ele a dava um tapinha nas costas sempre que ela acertava, e parecia duro e malvado para qualquer criança que a brincasse. Mas quanto mais legal o Sr. Falker era com Trisha, pior Eric a tratava. Ele conseguiu que todas as outras crianças esperassem por ela no parquinho, ou no refeitório, ou até mesmo no banheiro, e pulassem e a chamassem de estúpida ou feia. E Trisha começou a acreditar neles. Ela descobriu que se pedisse para ir ao banheiro pouco antes do recesso, poderia se esconder debaixo da escada interna durante o tempo livre e não ter que sair. Naquele lugar escuro, ela se sentiu completamente segura. Mas um dia no recreio, Eric a seguiu até seu esconderijo secreto. Você se tornou uma topeira? Ele riu. E ele a puxou para o corredor e dançou ao redor dela. Altere, 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 velho mágico. Trisha enterrou a cabeça em seus braços e se enrolou em uma bola. De repente, ela ouviu passos. Foi o Sr. Falker. Ele levou Eric até o escritório. Quando ele voltou, ele encontrou Trisha. Acho que você não terá que se preocupar com aquele garoto de novo, disse ele baixinho. O que ele estava te provocando, pequenino? Eu não sei, Trisha deu de ombros. Trisha tinha certeza de que o Sr. Falker acreditava que ela podia ler. Ela tinha aprendido a memorizar o que o garoto ao lado dela estava lendo. Ou ela esperaria que o Sr. Falker a ajudasse com uma frase, então ela diria a mesma coisa que ele fez. Bom, ele diria,
Então um dia o Sr. Falker pediu a ela para ficar depois da escola e ajudar a lavar os quadros negros. Ele colocou música e trouxe pequenos sanduíches enquanto eles trabalhavam e conversavam. De uma só vez ele disse: "Vamos jogar um jogo. Vou gritar cartas. Você os escreve no quadro com esponja molhada o mais rápido que puder." "Ah!" ele gritou. Ela limpou um aguado. 8, ele gritou. Ela fez um 8 aguado. 14, 3. DM. Que ele gritou. Ele gritou muitas letras de números. Então ele caminhou atrás dela, e juntos eles olharam para o quadro. Foi uma bagunça aquosa. Trisha sabia que nenhuma das letras ou números parecia o que deveria. Ela jogou a esponja para baixo e tentou correr. Mas o Sr. Falker pegou o braço dela e afundou de joelhos na frente dela. "Seu pobre bebê", disse ele. "Você se acha burro, não acha? Que horrível para você estar tão solitário e com medo." Ela soubou. "Mas, pequenino, você não entende. Você não vê letras ou números da maneira que as outras pessoas veem. E você passou pela escola todo esse tempo e enganou muitos bons professores." Ele sorriu para ela. "Isso levou astúcia e inteligência, e tal, tanta bravura." Então ele se levantou e terminou de lavar a prancha. "Vamos mudar tudo isso, garota. Você vai ler, eu te prometo isso." Agora, quase todos os dias depois da escola, ela se encontrou com o Sr. Falker e está. Plessy, uma professora de leitura. Eles fizeram muitas coisas que ela nem entendia. No começo, ela fez círculos na areia e, em seguida, grandes círculos de esponja no quadro negro, indo da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. Outro dia, eles colocaram cartas em uma tela e Trishas gritou em voz alta. Ainda outros dias, ela trabalhou com blocos de madeira e construiu palavras. Cartas, cartas, cartas. Palavras, palavras, palavras. Sempre soando-os. E isso foi bom, mas embora ela tivesse lido palavras, ela não tinha lido uma frase inteira. E no fundo ela ainda se sentia burra. E então, um dia de primavera já se passaram 3 ou 4 meses desde que eles começaram, o Sr. Falker colocou um livro na frente dela. Ela nunca tinha visto isso antes. Ele escolheu um parágrafo no meio de uma página e apontou para ele. Quase como se fosse mágica, ou como se a luz entrasse em seu cérebro, as palavras e frases começaram a tomar forma na página como nunca tiveram antes. Ela marchou eles fora para lentamente, ela leu uma frase, depois outro e outro, e finalmente ela leu um parágrafo. E ela entendeu a coisa toda. Ela não percebeu que o Sr. Falker está. Plessy tinham lágrimas nos olhos. Naquela noite, Trisha correu para casa sem parar para recuperar o fôlego. Ela delimitou os degraus da frente, abriu a porta da frente e correu pela sala de jantar até a cozinha. Ela subiu no armário e pegou um pote de mel. Então ela entrou na vida e encontrou o livro em uma prateleira, o mesmo livro que seu avô havia mostrado a ela há tantos anos. Ela colocou mel na capa e provou a doçura e disse para si mesma: "O mel é doce assim como o conhecimento. Mas o conhecimento é como a abelha que fez o mel. Ele tem que ser perseguido pelas páginas de um livro." Então ela segurou o livro, querida, e tudo mais, perto do peito. Ela podia sentir lágrimas rolando pelas bochechas, mas não eram lágrimas de tristeza. Ela estava feliz, muito feliz. O resto do ano se tornou uma odisseia de descoberta e aventura para a garotinha. Ela aprendeu a amar a escola. Eu sei porque aquela garotinha era eu, Patrícia Polaco. Eu vi o Sr. Falker novamente cerca de 30 anos depois em um casamento. Eu fui até ele e me apresentei. No começo ele teve dificuldade em me colocar. Então eu disse a ele quem eu era e como ele mudou minha vida há tantos anos. Ele me abraçou e me perguntou o que eu fazia para viver. "Por que, Sr. Falker?" Eu respondi. "Eu faço livros para crianças." "Obrigado, Sr. Falker." "Obrigado."